Vamos dar início agora ao módulo 5, que são os elementos complementares dos documentos normativos portugueses. Estes compreendem o sumário, as notas, os exemplos, outros elementos, as notas de rodapé, fórmulas matemáticas, figuras ou quadros. Vamos abordar agora os elementos complementares dos documentos normativos portugueses, começando pelo sumário. Privilegiamos a sua integração no documento normativo, salvo quando a dimensão do documento normativo ou o seu conteúdo não o justifique. O sumário pode ser geral, combinando numa só lista tudo o que deve aparecer em sumário, ou pode ser específico de assuntos. Este elemento apenas deve conter até níveis de terceira ordem. Seguidamente, vamos falar das notas e dos exemplos, que estão previstos nas secções 27 e 28 das Regras e Procedimentos para a Normalização Portuguesa 041. Estes elementos destinam-se a fornecer informação complementar. Ajudam na compreensão e utilização do documento. Não contêm, obviamente, requisitos. São colocados depois do parágrafo a que referem. As palavras nota e exemplo são escritas em letras maiúsculas a negrito, tamanho 9. Devem ser numerados se existirem duas ou mais na mesma secção, quadro ou figura. Temos também outros elementos como o aviso, atenção e cuidado, que devem ser escritos em maiúsculas, negrito e tamanho 11. Mais informações sobre estes elementos estão previstas nas Regras e Procedimentos para a Normalização Portuguesa 041, secção 29. Outro elemento complementar dos documentos normativos portugueses são as notas de rodapé. Estas são utilizadas para fornecer informações complementares a um determinado item específico que é apresentado no texto. As notas de rodapé são escritas em tamanho 9 e letra normal. São numeradas sequencialmente em todo o documento normativo. Devem ser inseridas com os correspondentes números, seguidos de parênteses, colocados em posição superior, imediatamente após a palavra ou a frase a que se referem. As notas de rodapé não devem conter requisitos ou qualquer informação que seja considerada indispensável para a utilização do documento normativo. As notas de rodapé devem ser escritas como uma declaração de facto. O próximo elemento complementar dos documentos normativos portugueses são as notas nacionais. Na versão portuguesa de um documento normativo europeu ou internacional, podem ser adicionadas notas nacionais informativas que, de alguma forma, ajudem na compreensão e na aplicação do documento normativo. São utilizadas para que o documento normativo europeu ou internacional não seja alterado. Para evitar qualquer confusão com os expoentes, são identificadas com asteriscos, conforme o número de notas nacionais em cada página. Devem ser inseridas, seguidas de um parênteses, colocadas em posição superior, imediatamente após a palavra ou a frase a que se referem. No final do texto da nota deve constar a expressão nota nacional. O próximo elemento complementar dos documentos normativos portugueses são as fórmulas matemáticas. A sua numeração deve ser contínua e independente da numeração das secções, quadros e figuras. A subdivisão da fórmula matemática, por exemplo, 2A, 2B, etc., não é permitida. Quando nos anexos as fórmulas matemáticas são numeradas, a numeração recomeça e é precedida pela letra que designa o anexo. As fórmulas matemáticas devem ser sempre apresentadas na forma matematicamente correta. O próximo elemento complementar dos documentos normativos portugueses são as figuras. Representam uma forma clara de apresentar a informação. As figuras devem ser designadas como figura, apresentando a primeira letra em maiúscula, a negrito e numeradas utilizando algarismos árabes, começando no número 1, por exemplo, figura 1. A numeração é sempre contínua ao longo do documento normativo.
Nos anexos, a numeração das figuras reinicia-se e o número é precedido pela letra do anexo. Por exemplo, figura A1. Cada figura deve ser explicitamente referida no documento normativo. Cada figura deve ser identificada com um título a negrito colocado embaixo da figura, centrado com ela. As referências contidas no desenho devem ser esclarecidas numa legenda situada à esquerda do desenho com a letra em tamanho 10. A palavra legenda deve apresentar-se com a primeira letra em maiúscula e em negrito. Poderão ser utilizadas fotografias e outros suportes se não for possível apresentar a informação através de um desenho técnico. No corpo do documento normativo, a palavra figura é escrita em minúsculas. Deve iniciar com letra maiúscula apenas quando é seguida do respectivo número. Apresentamos agora o exemplo correto de uma figura. Ela deve ter boa qualidade, deve ser concisa, portanto não subcarregar com detalhes que são considerados desnecessários. A figura deve ser completa e legível. Muita atenção às unidades que são indicadas na figura. Por fim, vamos ao último elemento complementar dos documentos normativos portugueses, que são os quadros. Para mais informação sobre os quadros, consultar a secção 33 das Regras e Procedimentos para a Normalização Portuguesa 041. Os quadros constituem uma forma clara de apresentar a informação. Os quadros têm que ser referidos no texto e a primeira letra em maiúscula, com a sua numeração. Eles são numerados consecutivamente em numeração árabe. Como exemplo, quadro 1, quadro 2, quadro C1, se está integrado num anexo. Os títulos são colocados à frente da numeração e no topo do quadro, a negrito. Fornecemos agora um exemplo correto de um quadro e damos por concluído este bloco.